Fala galera, hoje é dia de Injustiça ano 5. É uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Brian Buccellato, e desenhada também por várias pessoas, mas principalmente Mike Miller e Bruno Redondo, sendo uma série iniciada em 2013 e finalizada em 2016, onde o ano 5 tem 40 edições e um anual. Esse vídeo é uma sequência direta do ano 4, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Superman revoltado pela fuga dos prisioneiros causada pelo Homem Borracha, mas o Homem de Aço não vai deixar isso impune e pretende capturá-los novamente. Enquanto o Cyborg serve como ponto de contato para quase todos os heróis do regime, o Flash vai atrás de um grupo de vilões, enquanto Hal Jordan, ainda com o Anel Amarelo, luta contra o Parasita. Mas um grupo da galeria de vilões, tendo como integrantes a Patinadora Dourada, o Mestre dos Espelhos, o Onda Térmica e o Mago do Tempo, são contactados pelo próprio Batman, que oferece que se unam ao seu grupo contra o Superman. O Batman é contra a ideia de se aliar a vilões, mas só pretende ter a ajuda da galeria porque eles têm um código de não matar. Enquanto isso, o Superman ajuda o Flash a capturar o grupo de vilões e de repente ele é atacado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Apocalipse vindo do espaço. Um grande combate se inicia e os dois ficam no mesmo nível de batalha. A luta é levada até Gotham, onde o conflito chama a atenção de Bane, que vai ao encontro dos dois. A Mulher Maravilha parte para ajudar, mas quando chega, vê Bane atacando o Apocalipse pelas costas, desequilibrando o combate e fazendo com que o Superman vença. Então Bane é questionado de por que isso, e ele diz que seria muito mais útil como amigo do que como prisioneiro, porque o inimigo do seu inimigo é o seu amigo. Bane é um dos maiores rivais do Batman, e a melhor forma de derrotar o Homem-Morcego seria se aliando ao Superman. Hal Jordan e o Cyborg tentam lutar contra o Parasita até o Superman aparecer, pegar o vilão e simplesmente jogá-lo no sol. Então, reunindo toda a sua equipe, o Superman anuncia a adição de Bane. Mulher Maravilha, Hal Jordan e Mulher Gavião não estão felizes em alistar vilões assassinos, mas o Superman diz que não se importa. Isso não é uma democracia, e o que ele diz deve ser aceito. Depois disso, o Cyborg passa os dados ao Superman, indicando que dos vilões foragidos já conseguiram capturar 24%. 16% estão mortos, enquanto os outros 60% ainda estão foragidos. Mas o Homem de Aço ordena que esse número chegue a 0, então as buscas devem continuar. Enquanto isso, na Alemanha, uma criatura de pele pálida surge, sem saber exatamente quem ele próprio é. E quando um cidadão vê aquela pessoa perdida, percebe que se trata do Superman. Na verdade, esse era o clone que Lex Luthor estava criando e tinha fugido do laboratório. Um clone imperfeito. Um clone bizarro. O homem que o encontra é um alfaiate e oferece ajuda àquela criatura lhe dando comida e abrigo, inclusive recriando seu uniforme de Superman. Só que ao se ver no espelho, o bizarro vê o símbolo espelhado e pede para que aquilo seja consertado. Então dessa forma, com o uniforme invertido, a criatura pensa que é o próprio Superman. Em Gotham, a Mulher Gato está recrutando algumas pessoas que podem ser úteis na resistência do Batman, e um deles é o Pinguim. Mas o problema é que o Pinguim já estava trabalhando com Bane, que surge ali atacando ela ao lado da nevasca. Assim, a Mulher Gato é sequestrada e torturada para que entregue a localização e o esconderijo do Batman. Mas como ela não fala nada, Bane faz um discurso online desafiando o Batman para um combate na frente da mansão Wayne, ou senão, Selina morreria.
A Batgirl e o Homem-Morcego armam um plano então, e enquanto ele aparecia nesse confronto ao lado da Batwoman e da Arlequina, a Batgirl rastreava o caminho dos vilões para encontrar o seu esconderijo e salvar a Mulher-Gato, onde ela enfrenta Killer Croc para resgatar a companheira de equipe. A luta do Batman contra Bane era só uma distração na verdade, porque aquele era um holograma. O problema acontece quando o Superman e a Mulher Maravilha surgem, e para evitar um massacre, o verdadeiro Batman aparece para levar Batwoman e Arlequina com uma nuvem de fumaça e com a ajuda dos poderes do Mestre dos Espelhos. Depois de tudo resolvido, a Mulher-Gato diz que não vem aguentando mais. Ela cansou dessa guerra que já dura 5 anos e começa a pensar que aquilo seja tudo em vão, já que lutar contra o Superman é praticamente um suicídio. Enquanto isso, em Thanagar, o Gavião Negro volta para seu planeta depois de ter sucesso com alguma missão interplanetária. E ao chegar, percebe que a Mulher Gavião não tá ali. Ela tá na Terra. O Gavião então parte em busca dela e ao encontrá-la, ordena que volte para Thanagar, porque o seu planeta tem as suas próprias guerras para lutar. Mas a Mulher Gavião se recusa. Ela quer ficar ali ao lado do Superman. Isso irrita o Gavião Negro que tenta forçá-la, mas isso cria um conflito com todo o regime, criando um combate do Gavião contra os outros. Principalmente contra a Mulher Gavião, de quem leva uma surra e ordena que a deixe em paz. Assim, humilhado, o Gavião Negro vai embora dali, mas ele não se renderia facilmente. Algum tempo depois, o Superman recebe uma homenagem em Smallville, mas nesse instante, a galeria de vilões ataca estrategicamente alguns pontos do regime espalhados pelo mundo, criando o caos generalizado, mas sempre com a precaução de não ter vítimas. O grupo tentava diminuir a influência do Superman, a mando do Batman, mas num desses lugares, eles não esperavam que um ser como o Superman surgisse. O Bizarro viu as notícias pela TV e ao perceber os ataques terroristas, partiu para lá. A galeria não esperava por isso, e sem muita reação, um combate se inicia. Só que sem medir forças, ou sem mesmo entender direito das coisas, a criatura ataca a galeria com os seus raios de calor e mata o Onda Térmica e o Mago do Tempo. Nessa confusão, pelo menos o Mestre dos Espelhos e a Patinadora Dourada conseguem escapar. E naquele lugar, um outro vilão, o Trapaceiro, vê a movimentação e surge vendo a cena. Então, para se salvar, ele diz que aquele sim é realmente o Superman. Inclusive, eles são velhos amigos. Com isso, o Bizarro, ingênuo e sem entender direito das coisas, fica feliz e sai com o Trapaceiro dali. Pela sua falta de inteligência, o Trapaceiro facilmente faz com que o Bizarro acredite mesmo que é o verdadeiro Superman e que existe um Superman malvado, um impostor que está tomando o lugar dele. Mas enquanto isso, com as mortes dos integrantes da galeria, a Mulher-Gato não suporta mais tanta tragédia e definitivamente abandona o Batman e o grupo. Em outra parte, a busca dos vilões foragidos continuava e Solomon Grundy é encontrado atacando civis. Desse jeito, Superman vai para parar a situação no mesmo instante que o Bizarro também aparece. O Bizarro vê aquele falso Superman e entra em combate imediatamente. Solomon é derrotado primeiro e depois uma luta segue entre Superman e Bizarro. Mas quando o resto da liga surge, Bizarro vai embora irritado, dizendo que ninguém acredita que ele é o verdadeiro. Depois disso então, o Superman deixa o corpo de Solomon aos cuidados de Lex, assim como ele fez com o corpo do Apocalipse, na intenção de que Lex encontrasse alguma forma de obrigá-los a trabalhar para o regime, nem que for com algum tipo de controle mental. Enquanto isso, Damian Wayne anda meio perdido e sem rumo. Inclusive ele vai até a Batcaverna, onde encontra o Alfred que tenta dar conselhos ao garoto quando ele questiona sobre as atitudes do Batman. E Alfred diz que se tivesse que apostar, diria que o Batman venceria essa guerra, porque ele não tem medo. Diferente do Superman, que apesar do extremo poder, tem medo de muita coisa. E foi o medo da perda
que fez com que essa história tivesse um início. Damian vem atuando bastante em Bloodhaven, a cidade onde o Asa Noturna atuava. Só que ali, o garoto percebe que estava sendo seguido por um grupo de ninjas. Eram integrantes da Liga dos Assassinos, os seguidores do seu avô Ra's al Ghul. E por Damian ter sangue de Ra's, a Liga dos Assassinos o vê como herdeiro. Só que Damian não é adepto ao que o seu avô pensava, e então entra num combate com aqueles assassinos e vence todos, mostrando como Damian vem amadurecendo tanto na sua forma física quanto nas suas habilidades. Mas isso não se mostra o suficiente quando ele encontra a mulher gato de volta nas ruas cometendo assaltos a joalherias. Desse jeito, Damian continua tentando combater e encontrar os vilões à solta, entrando numa luta sozinho contra um grande grupo, como forma de se provar. Ele enfrenta o Máscara Negra, Chapeleiro Louco, Tweedledee e Tweedledum, Morcego Humano e até mesmo o Espantalho, que todos achavam que tinha sido morto pela toxina do Coringa 5 anos antes. Com as suas habilidades, ele vence os vilões, mas outro grupo surge e começa a atacá-lo de uma só vez. É nesse instante que surge Dick Grayson, agora na forma de fantasma como desafiador. Ele vem monitorando Damian há algum tempo e agora incorpora no Tigre de Bronze para derrotar os vilões e salvar o antigo Robin. Um tempo depois, quando o garoto recupera a consciência, já de volta no quartel do regime, Damian acorda com alguns ferimentos, mas bem, e percebe que recebeu um pacote. Um presente vindo do próprio Dick Grayson, algo como uma prova de que tá tudo bem. Era o antigo uniforme de Dick e assim Damian decide seguir os passos do seu antecessor e irmão, e se torna o novo Asa Noturna. O Cyborg vem monitorando a quantidade de apreensões dos vilões que ficaram à solta pelo mundo, mas Superman ainda vem juntando alguns deles para serem usados como equipe especial caso seja necessário. Além disso, o Cyborg indica que vem surgindo um novo grupo de manifestantes contra o regime, e o grupo se batizou de os Coringas do Submundo. Por causa disso, o Superman faz um anúncio ao mundo proibindo qualquer tipo de manifestação ou aglomeração, e quem fizer o oposto vai sofrer as consequências. Mas isso só fez com que esses Coringas do Submundo se juntassem mais ainda, levando o nome do Coringa como um mártir. Batwoman parte para uma das reuniões do grupo para tentar acabar com a sua existência, já que usar o nome do Coringa como algo bom era inadmissível. Inclusive a própria Arlequina também tá ali e confirma que o Coringa não deveria ser louvado como algum tipo de herói de maneira nenhuma. As duas combatem aquelas pessoas e conseguem fazer o líder do grupo entender que o problema para a resistência não era a manifestação em si, mas sim usar o nome do Coringa como algo positivo. Com isso entendido, Arlequina e Batwoman vão embora. Mas nesse mesmo momento, o Superman descobre a localização do grupo e surge dizendo que esse tipo de reunião foi proibida por ele, principalmente uma dessas levando o nome do Coringa. E irritado, para acabar com isso, o Homem de Aço simplesmente usa a sua visão de calor e mata todos os 250 civis reunidos ali. Enquanto isso, o Bizarro levou o seu amigo trapaceiro para Síria. A criatura é inocente e não quer causar o mal de forma proposital, ele só é confuso. Ele não entende por que as pessoas dizem que ele não é o Superman, sendo que ele tem um S desenhado no peito. Mas o trapaceiro convence a criatura a não ser o tirano Superman, e sim um Superman melhor. Inclusive, o trapaceiro ensina boas maneiras ao Bizarro, como sempre colocar a mão na frente da boca ao espirrar, já que ele poderia matar alguém com o seu sopro congelante. O trapaceiro tenta sempre lhe ensinar a fazer o certo. Mas no meio de um voo, quando o Bizarro sente vontade de espirrar, ele lembra dos ensinamentos do seu amigo e coloca as mãos na frente. Com isso, soltando o trapaceiro, que cai de uma altura considerável e morre na queda. O Bizarro se desespera, tenta levar seu amigo para ser consertado pelo homem que fez a sua roupa, mas sem resultado.
O Bizarro lembra então do Homem Careca e de Jaleco que o visitava quando ele ainda estava sendo criado num tubo. Aquele é como se fosse o seu pai. E com isso, o Bizarro leva seu amigo até Lex Luthor. Quando ele surge, Lex se espanta e precisa se livrar daquele clone bizarro, porque se o Superman descobrisse que ele tem alguma relação com isso, ele estaria morto. Então Lex convence o Bizarro de que não é o seu pai, ele na verdade só o recuperou. O Bizarro seria de outro planeta, um kryptoniano, e Lex o teria encontrado no Ártico, mais precisamente na Fortaleza da Solidão. Assim, a criatura parte imediatamente para lá e ao chegar é surpreendido pelo Apocalipse. Depois que foi derrotado, Lex conseguiu criar um controle mental da criatura e agora ele comanda o Apocalipse para atacar o Bizarro. O Superman estava à procura dessa criatura e ao descobrir que foi avistado nas proximidades da fortaleza, ele parte para lá. Só que no meio dessa confusão, Lex se aproveita do controle e passa a atacar também o Superman, porque se o Homem de Aço fosse morto, tudo teria um fim. Mas esse Lex não é um assassino, ele é um infiltrado, ele tá do lado do Batman, mas não pode assassinar alguém, nem mesmo o Superman. Então Lex, comandando o Apocalipse, volta o seu combate unicamente contra o Bizarro, e para evitar uma ligação com ele, a criatura usa toda a sua força para atacar e assim o Bizarro morre. Desse jeito, o Superman não poderia saber de onde a criatura veio ou quem a criou. Então ele leva o corpo até Lex para que o estude e tenha essas respostas. Em outra parte, a Arlequina anda confusa com toda essa situação. Tudo bem que ela era uma das vilãs e que apoiava o Coringa, mas com a ascensão do Superman como tirano, ela realmente percebeu que o Batman era o herói que as pessoas precisavam, porque ele lhes dava liberdade. E ela não entende como alguns dos super seres podem apoiar o Superman mesmo assim. Então ela parte para questionar o seu favorito deles, o Shazam. A Arlequina encontra Billy Batson e obriga que ele se transforme em Shazam, onde passa a ter uma luta usando uma das pílulas verdes de super força. E ao questionar por que o Shazam apoia o regime do Superman, ele não tem uma resposta real. Ele só diz que o Homem de Aço sempre foi o mocinho. Mas a Arlequina diz que não. O Superman matou mais de 200 pessoas inocentes há menos de uma semana naquela manifestação. E ela estava lá para presenciar aquilo. Sem saber que isso tinha acontecido, o Shazam fica um pouco abalado. Mas a Arlequina se cansa de discutir e vai embora dali. Enquanto isso, na mansão Wayne em Gotham, o Alfred vive ali sozinho agora que Bruce se esconde nas minas de chumbo no Alasca. Então numa noite, ele recebe a visita do Superman, que questiona sobre as coisas que ele disse a Damian, sobre o Superman viver com medo. Alfred é forte e não abaixa a cabeça pro tirano que, na verdade, tá ali porque quer saber a localização do Batman. Claro que o Alfred não diz, e se retira deixando o Superman irritado. Batman e Alfred sempre mantêm contato, tanto que no próximo dia, Bruce lhe dá os parabéns pelo seu aniversário. Na verdade, ninguém sabe exatamente a data porque Alfred não diz, então a cada ano, Bruce tenta acertar o dia correto. O Batman não sabe mais como continuar essa guerra e se sente cansado, mas o Alfred acredita nele. Ele sabe que o seu patrão vai encontrar uma saída para tudo isso, porque o mundo precisa dele. O problema é que naquela mesma noite, a mansão é invadida pelo assassino Victor Zsasz. Victor estava preso, até então numa prisão que fica aos cuidados do Sinestro. Mas depois de uma visita do Superman, o assassino coincidentemente conseguiu fugir dali. Victor agora ameaça Alfred e quer a localização do Batman. O mordomo diz não saber, e mesmo que soubesse, nunca diria. Com isso, Victor Zsasz o ataca, e Alfred tenta se defender. Ele tem um pouco de treinamento em combate, mas o seu corpo mais velho não é páreo para Victor. Então, cansado, no meio daquele combate, Alfred não resiste e é assassinado.
Inclusive mais tarde, em comemoração da data pelo seu suposto aniversário, ele acaba sendo encontrado por Damian Wayne. Damian se enfurece e todos os heróis descobrem sobre o ocorrido, mas se questionam como Victor Zsasz teria saído da prisão de segurança máxima. Até mesmo o Superman se faz de desentendido, dizendo que é algo trágico, mas que Alfred se expôs ao perigo por ser cúmplice do Batman. Toda a Batfamília chora e se lamenta pela morte de Alfred, e claro que o Batman vai fazer algo a respeito. Ele caça Victor Zsasz e ao encontrá-lo, o espanca, tentando descobrir também quem o enviou para fazer aquilo. Mas o assassino não diz. É nesse momento que Damian surge com sede de vingança, querendo matá-lo. Mas pelo código de conduta do Batman, ele não quer permitir a morte de alguém, mesmo que esse alguém seja o assassino de Alfred. E isso gera um novo conflito entre Batman e Damian. Só que nesse momento, o próprio Superman surge, ficando frente a frente com o Homem-Morcego. E desse jeito, o Batman entende a morte de Alfred. Tudo era um plano para tirar o morcego da caverna, para que o Superman o capturasse. O Batman toma uma pílula de super força para enfrentar o Superman numa batalha física. E com a força equivalente agora, o Batman tem mais habilidades marciais. Então assim, ele o supera. Numa posição onde o morcego poderia matar o Homem de Aço se quisesse, ele questiona Damian sobre o seu pensamento em matar. Ele deveria matar o seu líder agora? Mas claro que o Batman não vai fazer isso. Nesse momento, o resto do regime surge e o Batman libera o Homem de Aço. Então, atacado por Mulher Maravilha e Hal Jordan, o Batman é derrotado. Só que enquanto isso acontecia, o Flash começa a duvidar da integridade do Superman. O Homem de Aço é um assassino, ele matou mais de 200 civis, ele libertou Victor Zsasz, ele é o responsável pela morte de Alfred. Então nesse momento que o Batman deveria ser capturado, o Flash o salva. Barry o leva para longe dali, salvando a sua vida principalmente para que ele faça um enterro digno ao Alfred, o homem que serviu como um pai para Bruce desde criança. O homem em que o Batman, o maior detetive do mundo, obviamente sabia o dia do aniversário, mas fingia que não, para não quebrar a tradição entre eles. Enquanto isso, de volta ao centro de controle do Superman, o Flash sofre as consequências de agir contra o tirano. O Superman quer puni-lo pelo ato de traição, e se o Flash não fosse rápido bastante, os golpes do Superman já o teriam matado. O Flash diz que fez tudo isso pelo luto do Batman, e a morte de Alfred deveria ser respeitada. Mas o Superman não ouve e diz que não vai permitir esse tipo de traição de ninguém. O Flash deve decidir de uma vez se ele tá com o regime ou se é mais um problema pro Homem de Aço resolver. O Flash parte dali e lembra de Iris West, sua antiga noiva, e como o Flash prometeu a ela que sempre faria o bem para as pessoas. Mas atualmente, Iris não quer vê-lo, já que o Flash quebrou a sua promessa ao se aliar ao Superman. Iris faz parte de um pequeno grupo de resistência ao regime, e por isso ela é caçada por vilões enviados pelo Superman para conter a população. Mas o Flash estava por ali e vai ao seu auxílio. Só que nesse momento, durante um ataque, o Flash acaba matando o Tubarão Rei sem intenção, dizendo que só queria ajudar, mas a população o rejeita, já que o enxergam como um dos inimigos também. O Flash sai dali com Iris, que conta que viu o dia em que um garoto tentou enfrentar o Superman há 5 anos atrás, na Austrália, e o coitado ficou paraplégico. O Flash não fez nada para impedir aquilo, e há 3 anos o garoto tinha cometido suicídio. O antigo Flash teria feito qualquer coisa para salvá-lo, mas talvez por medo, esse Flash se manteve ao lado de um tirano. Quando ele salvou o Batman de ser preso, o Homem-Morcego pediu para que Barry voltasse no tempo e evitasse o início dessa guerra. Só ele poderia fazer isso. Mas o Flash pensa sobre isso depois dessa conversa com Iris. Ele percebe como realmente ele mudou.
Ele teria feito de tudo para salvar uma vida antigamente, e hoje vive nesse conflito eterno. Ele não pode voltar e tentar refazer tudo, porque eles não são mais os heróis que eram, e talvez esse é o mundo que eles merecem agora. Por isso, o Flash decide não voltar no tempo e mais uma vez se alia ao Superman, jurando a sua lealdade com o regime. Sem o auxílio do Flash, o Batman praticamente não tem mais opções, mas ele diz que a resistência ainda não acabou. Ele entra em contato com Lex para que o auxilie a enviar uma mensagem segura para além do setor espacial da Terra. Assim, ele envia um sinal a Katar Hol, o Gavião Negro, para que siga com um novo plano. Enquanto isso, Victor Zsasz volta para a prisão, onde é assassinado. O lugar era vigiado por Sinestro, mas ele diz ironicamente que não sabe o que aconteceu, já que nem as câmeras de segurança funcionavam no momento do ataque. Só que a gente vê que na verdade foi Damian Wayne se vingando pelo assassinato de Alfred. Depois do que houve com o Flash, da sua quase traição, Superman ordena ao Cyborg para que o coloque em contato com Shazam, Ravena e Aquaman, para que eles reforcem a sua lealdade com o regime, ou eles sofreriam as consequências. Nesse momento, ele parte ao Kahndaq para conversar diretamente com Adão Negro, onde o Superman ordena que ele se curve diante do seu poder. Mas o Adão Negro diz que isso nunca aconteceria, e assim se inicia um conflito. Mas o Superman é superior e o derrota, dizendo que se ele não se curvar, todo o seu país pagaria o preço das suas ações. Então, para evitar que o Kahndaq sofra mais ainda, o Adão Negro jura lealdade ao tirano. O Superman faz o mesmo tipo de ameaça ao Aquaman, que se curva para evitar algum mal contra a Atlântida, inclusive criando um acordo onde o Homem de Aço teria total controle do seu exército. E o tirano oferece a Ravena que jure a união ao regime para lutar contra os responsáveis pelo banimento do seu pai, o demônio Trigon. Na Resistência, Batgirl e Batwoman são as únicas que ainda ficam ao lado do Batman, as únicas que restaram na sua equipe. E com um novo plano, eles partem até o quartel da antiga Liga, atrás do Cyborg. Os três se infiltram pelo subterrâneo, e enquanto a Batgirl causava um blackout, Batman e Batwoman atacam. Batwoman fica encarregada de neutralizar a Mulher Gavião, enquanto Batman luta contra o próprio Cyborg. O Homem-Morcego até consegue nocauteá-lo, mas um sinal tinha sido disparado, levando o próprio Superman até ali. Só que antes que ele e o Batman pudessem ficar frente a frente, o novo plano do Homem-Morcego estava prestes a começar. O seu contato com o Gavião Negro resultou na sua chegada ali naquele momento. Ressentido com o Superman pela sua mulher ter ficado contra ele, o Gavião Negro concordou com o plano do Batman e tinha partido atrás de um dos últimos pedaços de Kryptonita no universo, um anel em posse de Mongul. Mongul disse que daria o que ele quer se o Gavião aguentasse 30 segundos de luta contra ele. E então, no momento em que o Superman chega ao encontro do Batman, o Gavião Negro surge também, provando que ele foi capaz de superar Mongul. A ideia era só trazer a Kryptonita ao Batman, mas a raiva do Gavião era tanta que ele decidiu enfrentar sozinho o Superman. Para isso, incorporou a Kryptonita na sua massa e com ela parte para lutar contra o tirano. O combate entre eles é muito violento, inclusive com a Mulher Gavião tentando parar o seu marido. Mas nada era páreo para ele com uma massa de Kryptonita. O que ele não contava era com a presença do Flash, que surge e tira a sua arma, deixando-o vulnerável. E tirando a fraqueza do Superman, ele se volta contra o seu inimigo e espanca o Gavião Negro até a morte. Outro herói tinha sido morto pelas mãos do Homem de Aço. E ao tentar se virar contra o Batman, o Superman percebe que o Homem-Morcego já tinha desaparecido, inclusive levando o Cyborg junto.
Batgirl e Batwoman então começam a trabalhar nos circuitos do Cyborg, e o novo plano é desmascarar publicamente as ações do tirano Superman e colocar todo o planeta contra ele, expondo a matança que ele causou ao incendiar mais de 200 pessoas que se manifestavam contra ele em nome do Coringa. Essa ação teria sido capturada por algum satélite, e o único conectado a tudo naquele planeta era o Cyborg. Então, a partir dele, essa gravação seria encontrada. E por incrível que pareça, elas a encontram. Com isso, Batwoman invade as transmissões do mundo inteiro e diz a todo o planeta que o Superman é um assassino de sangue frio, e todos iriam presenciar suas atrocidades. Então começam a transmitir a gravação que o derrubaria de uma vez. Mas a equipe do Batman não esperava que todas as formas de transmissões fossem apagadas. Não por tecnologia, mas sim por magia, através da própria Ravena. Isso estraga mais uma vez os planos do Batman, e ficando agora sem opções, ele já não sabe mais o que fazer. O Cyborg desperta do ataque tecnológico que sofria. Assim, envia um sinal com a sua localização no meio dos escombros de Metrópolis, e ali é resgatado pelo regime. Mas o Batman já tinha desaparecido mais uma vez. 5 anos de luta. 5 anos de resistência contra a tirania do Superman. E as esperanças já estavam próximas do fim. O Superman vem se recuperando do efeito da Kryptonita e ordena que o Cyborg apague todo o seu banco de dados para que nenhum novo tipo de ataque ocorra. E a ideia é que ele deveria apagar tudo mesmo, o que afetaria ele próprio. Enquanto isso, o Batman vai ao encontro de Lex Luthor no seu laboratório para dar a sua cartada final. O Batman revela que tem uma mega arma de Kryptonita escondida na Batcaverna. Uma arma que ele criou caso o Superman saísse do controle. O problema é que para acessar a arma, ele precisa do DNA dos principais membros da Liga da Justiça. Mulher Maravilha, Hal Jordan, Flash e Cyborg. Mas todos estão do lado do regime. Então ali, olhando para o seu clone bizarro do Superman, Lex tem uma ideia. O DNA tem que ser da Liga, mas não necessariamente da Liga da sua realidade. Então era hora de abrir o multiverso. A ideia de Lex é abduzir os membros da Liga de um universo alternativo e assim destravar a arma de Kryptonita. Lex Luthor já vem tentando acessar outras realidades há algum tempo, desde que o Superman lhe deu a tarefa de criar uma nova super prisão. O problema é que para finalizar esse acesso, eles precisavam de um dispositivo de transporte, como por exemplo, uma caixa materna. Os laboratórios Star possuem uma, mas muito bem guardada pelo regime. Só que o Batman sabe de alguém que pode se infiltrar muito bem. E assim, ele contata o seu velho inimigo, o Exterminador. Como o vilão é um mercenário, mesmo aposentado, ele aceita o trabalho e parte para essa missão. O seu acesso aos laboratórios Star é complicado, inclusive precisando apagar vários guardas pelo caminho, mas ele consegue. Ele chega na localização onde se encontra a caixa materna. O problema é que um exército de guardas surge para combatê-lo. O Exterminador consegue derrotar todos os seus inimigos até que facilmente, mas a coisa complica quando o Metamorfo surge para enfrentá-lo. Os dois têm um árduo conflito, mas o Exterminador é superior em combate. E enquanto eles lutavam, o mercenário fazia uma cópia da tecnologia da caixa materna. Com o Metamorfo nocauteado, o Exterminador tenta sair da instalação, mas Cyborg e Ravena surgem para pará-lo. 2 pesos pesados do regime. Então assim, o Exterminador é derrotado. Mas acontece que ele é extremamente inteligente e sabia que isso poderia acontecer. Por isso ele já tinha enviado uma cópia da tecnologia da caixa materna para os computadores do Batman. Então agora, o Homem-Morcego tinha os planos em 3D de uma caixa materna. Ou seja, a partir dela, uma nova podia ser construída. Assim, o plano do Batman poderia finalmente dar certo. Enquanto tudo isso acontecia,
Vemos outra Terra, um mundo onde tudo corre como deveria. Batman e Superman são amigos e os integrantes da Liga da Justiça ainda são super-heróis. Lois ainda vive e tá grávida. O Arqueiro Verde tá vivo também e tudo parece normal. Os heróis se juntam, tirando um dia de folga para comemorar o suposto aniversário do Alfred. Mas a paz dura pouco quando Lex Luthor resolve reunir alguns vilões para atacar Metrópolis. A Liga da Justiça parte para combater os vilões Sinestro, Adão Negro, Solomon Grundy, Bane, Mulher Gato, Ares e até mesmo Apocalipse. Mas o Batman percebe que tem algo de errado. Isso parecia na verdade uma distração. Assim, ele parte ao Asilo Arkham e percebe que o Coringa fugiu mais uma vez. O Coringa tá com a Arlequina pelas ruas de Gotham a caminho de Metrópolis, onde ele diz que cansou de ir atrás do morcego e agora vai brincar com o Homem de Aço. Assim, ele prepara uma bomba nuclear no meio de um parque. Mas enquanto ele a preparava, o Batman já tinha percebido seu plano. Os outros heróis tinham conseguido neutralizar os vilões em Metrópolis, e quando recebem a mensagem do Batman, a Liga inteira se junta novamente e parte para aquele parque onde o Coringa segura o detonador. Todos os heróis tentam alcançar o Coringa praticamente ao mesmo tempo, mas no instante em que todos chegam próximo dele, surge uma luz branca extremamente forte. Um clarão que passa rapidamente, levando todos os presentes ali. E assim, todos desaparecem. De volta ao mundo de injustiça, vemos a Mulher Gato. Ela abandonou o Batman há algum tempo e não aguentava mais essa guerra. Por isso, ela vai ao encontro do Superman para acabar com tudo de uma vez. Ela pretende entregar a localização do esconderijo do Batman em troca de que o Superman não lhe faça mal. Ela não quer que Bruce seja ferido, só quer o fim do conflito. E assim, ela revela a localização das minas de chumbo. O Batman tá ali nesse momento com Lex Luthor, trabalhando na abdução da Liga da Justiça da outra realidade para seguir o seu plano de desbloquear a arma de Kryptonita. Eles conseguem visualizar esse outro mundo, essa outra terra onde os heróis lutaram contra o grupo de vilões em Metrópolis. O problema é que o Superman tinha acabado de chegar ali. Ele finalmente sabe o esconderijo do seu inimigo e o invade. Com isso, a Batgirl fica comandando a máquina que traria a Liga da Justiça para o seu mundo, enquanto Lex foge para não ser descoberto como agente duplo. E enquanto isso acontecia, o Batman fica frente a frente com o Superman para dar tempo para Batgirl. Chega de planos, chega de truques. Hal Jordan e a Mulher Maravilha chegam ao lado do Superman, então não tem nada que o Batman possa fazer ali. Aquele era o fim. O Batman concorda, aquele é o fim. Mas ele não se arrepende das coisas que passou até aquele momento. O Superman impôs uma paz ao mundo, mas ao preço de roubar a liberdade de cada cidadão. Um caminho cheio de matança. Superman esteve disposto a destruir Atlântida, assassinou Mogo, Ganthet e a tropa dos Lanternas Verdes. É o culpado pelo que houve com a Canário Negro e com René Montoya. Matou o Arqueiro Verde, o Gavião Negro e o Alfred. Ainda bem que os pais kryptonianos do Superman não estão vivos, porque eles não iriam se orgulhar, ou estariam como Martha e Jonathan Kent, que vivem com medo do próprio filho. Um tirano com um esquadrão da morte à sua disposição, prontos para realizar o seu trabalho sujo. O Superman se irrita com essa conversa, mas isso não passava de uma distração, a cartada final. O Batman estava ganhando tempo para que a Batgirl e a Batwoman conseguissem terminar o trabalho de Lex e teletransportar os heróis de outra terra. O Superman percebe o que está acontecendo e parte o mais rápido que pode para onde as duas estão, chegando no exato momento quando a Liga do Outro Mundo corria para alcançar o Coringa. No momento em que a máquina é ativada e o clarão envolve todos ali. O Superman ataca a Batwoman e a mata, mas a Batgirl já tinha iniciado o teleporte.
Uma energia envolve todos os presentes nesse local e na outra Terra, enviando cada um para um lugar distinto do planeta. Batman com Batgirl foram jogados para fora. Hal Jordan foi enviado para alguma parte do hemisfério norte. E o Superman e a Mulher Maravilha foram parar num deserto. Enquanto isso, vemos o Coringa e o Batman da outra realidade despertando no mundo de injustiça, na nova metrópolis levantada pelo tirano Superman. O plano do Batman funcionou e os verdadeiros heróis da Liga da Justiça estavam nesse mundo, agora prontos para ajudar e finalmente vencer a dominação do Superman. Mas esse não era o fim, era apenas o começo. E é desse jeito que termina a história. Injustiça, Deuses Entre Nós se tornou uma das séries de maior sucesso dentro da DC, tanto nos jogos quanto nos quadrinhos. O problema disso é que a editora começou a alongar demais as coisas. O primeiro ano da HQ é o melhor. É realmente fantástico ver um novo universo com outras possibilidades, cheio de conflitos e até mesmo com mortes inesperadas. O segundo ano é também muito bom, deixando o conflito cada vez maior. O terceiro ano é legal, mas começou a cair um pouco para enrolação. As reviravoltas e os personagens são muito bons, principalmente os diálogos do Constantine. O quarto ano, que engloba os deuses, tem uma urgência e uma grandiosidade maior ainda. Mas de certo modo tem subtramas desnecessárias só para alongar a história. E o quinto ano começa bem lento, principalmente depois de ameaças tão grandes que nesse último ano o que surgia não parecia ser tão grandioso assim. Ainda mais por ser o ano mais longo, parece que foi o mais alongado com enrolações. Num modo geral, a série é sim muito boa, mas na metade se torna levemente cansativa e tem que ser vista realmente como uma série dividida por temporadas. Foram 153 edições ao todo, feitas em 5 temporadas, 5 anos de história. A HQ já foi encadernada em 11 volumes, normalmente cada um com metade de cada ano, tirando o último que foram 3. E também já foi encadernada por ano, sendo 5 anos ao todo. Só que tudo isso é na realidade só o prelúdio para o jogo Injustice. O fim aqui, na verdade, é só o começo. As 5 primeiras temporadas terminaram e chegaram ao evento do game. Existe também um quadrinho chamado Ground Zero, ou Marco Zero, que mostra os mesmos eventos do jogo, mas contados do ponto de vista da Arlequina. E mesmo depois do fim do game, Injustiça 2 começou a ser produzido no mesmo esquema do primeiro, tanto em game quanto em quadrinho. Então o que começou de forma despretensiosa se alastrou de forma imensa atualmente. A história nesse vídeo engloba todo o ano 5 de Injustiça, então a continuação segue exatamente no próximo vídeo, na história do jogo Injustice God Among Us. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder a sequência, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.